Gente, vocês conseguiram fazer o exercício? O exercício mamão com açúcar, não foi? O que vocês acharam do exercício? Mamão com açúcar, professor. Bem fácil. Eu tô ouvindo alguém bem no fundinho. Conseguiram fazer? Professora Marcela conseguiu, achei que estava bem tranquilo. Foi facinho, né? Essa parte da controladoria é bem tranquilinha, bem tranquilinha. Então, olha só, vamos então começar pela correção do exercício, para depois a gente entrar na parte da controladoria estratégica, pode ser? Beleza. A Érica não foi. Érica, qualquer coisa, então, você vai mandando no chat, tá, Érica? Se eu não conseguir ouvir, tá? Quero saber como que eu tiro isso aqui, gente. Não, não é isso, não. Deixa eu ver aqui. Não, não posso sair, senão eu derrubo vocês. Espera aí aqui. Deixa eu só aqui. Só minimizar ele. Vai ter que ser. Vocês conseguem ver minha tela por completo? Como é que é? Conseguem ver tudo? Tá conseguindo ver aqui que eu tô mexendo agora? Aqui? Aham. Até a aula, Sim. Aula texto 3 é lançada isso. lá embaixo. É só para poder ver se tá... Estão conseguindo pegar? Eu tinha aqui da aula passada, né, gente? Que foi a nossa... Na verdade, já tá aqui na tela. Achei que era outro arquivo. Gente, então, olha só. Vamos só corrigir, então, o exercício da aula passada, para a gente poder falar um pouquinho sobre a história da estratégia, né? Como que a estratégia surgiu. Vou falar também um pouquinho sobre a contabilidade de custos. Como que a contabilidade de custos, ela se relaciona com a controladoria. Como que a gente vai sempre precisar de falar de custos para a gente adentrar mesmo na parte estratégica aí das operações, tá? Então, olha só, a primeira questão aqui, né? Eu coloquei alguns, né? Que eu pedi para cite pelo menos 2 fatores decisivos para o surgimento da controladoria. Qual que você colocou, Bianca? Você, Marcelo, estão me ouvindo? Professora, eu estou te ouvindo sim. Eu coloquei os 2 primeiros lá, o aumento em tamanho e complexidade das organizações e globalização física das empresas. Beleza. Alguém colocou algum outro desse aqui que seja diferente desse do Marcelo? Colocou, gente? Não tem problema se errar, não. Aqui a gente tá para poder aprender mesmo. Ó, então vamos lá, aqui, olha, os principais, gente, como a gente já falou na outra aula, né? O principal mesmo foi o aumento mesmo e a complexidade das organizações, né? Que a gente falou que como as empresas elas cresceram, foram surgindo as multinacionais e as relações, né? A gerência das empresas elas ficaram um pouco mais complexas, né? As empresas começaram a crescer, a gente estava naquele contexto de início de globalização, né? Então, isso foi um dos grandes fatores para surgir a controladoria, né? E outros fatores também, por exemplo, aí como as empresas crescem, né? Cresceram também as diversas fontes de capitais ou fontes de recursos, né? E esse aumento desses recursos, dessas fontes, eles foram trazendo maior complexidade para as ações organizacionais, né, dentro das empresas, e foi demandando mesmo maior controle, maior gerência das ações ali dentro, né? E, consequentemente, com o crescimento da empresa,
O fisco também, os governantes, eles vão atualizando, né, a parte de legislação, seja de legislação fiscal, ou seja, da parte de relações financeiras mesmo, né, das empresas de um modo geral, e que exigiu que as empresas também elas se readequassem, né, esses relacionamentos, e esse crescimento foi fazendo com que a controladoria ela surgisse, né, com essa necessidade de maior controle e de realmente de melhorar a gestão das organizações, tá? E aí, e a número 2 aí, olha, tomar a decisão no ambiente empresarial deve estar apoiada em informações confiáveis e tempestivas, a fim de apoiar os gestores na tomada de decisões. Cite 3 funções da controladoria. Aqui eu coloquei 3, né? Como vocês já estão vendo na minha tela, a gente sabe que tem muito mais do que essas 3. Eu queria que alguém citasse 3 para mim, diferente desses que vocês estão vendo aí na tela, né? A primeira que eu coloquei aqui foi estabelecer, coordenar e manter um plano integrado para controle de operações, ou seja, estabelecer literalmente esse controle para que o planejamento estratégico, a gente vai falar disso um pouquinho hoje, né? Ele tenha condição de ser acompanhado e a gente fazer o controle das operações dentro da empresa, tá? O segundo que eu coloquei aqui, revisar e analisar os objetivos e métodos de todas as áreas da organização, sem exceção. Deixa eu aumentar aqui, né? Que eu tô ficando velhinha e eu tô ficando meio cegueta. Então, gente, essa necessidade de revisar, de analisar os objetivos, né, de acordo com o planejamento estratégico, isso vai ser necessário para as empresas e para a controladoria, inclusive é uma das funções da controladoria, e isso serve, gente, desde o chão de fábrica, tá, até a alta administração. Vocês estão me ouvindo baixinho, gente? Eu vou colocar fone aqui, tá? Para ver se melhora aqui para vocês. Só um minutinho. Peraí. Melhorou agora? Para mim já estava bom antes, mas tá bom também. Tá bom, é porque parece que tem para algumas pessoas que estão mais baixo. Vê se melhorou, tá? Eu esqueci o nome da pessoa aí que falou que estava baixo. Então, o que acontece? Voltando aqui, né, sobre essa questão da necessidade de revisão. Então, quando o controller, né, a controladoria em si, ela vai fazer uma implementação no planejamento estratégico, ou de uma estratégia, que a gente vai falar isso hoje de uma forma mais objetiva, a gente vai precisar executar controles, a gente vai precisar rever planejamento todo momento, a gente vai ter que revisar os objetivos, que de repente você traça um objetivo e aquele objetivo naquele momento ele não é viável, ele não é possível, então você tem que reanalisar, né? Você, por exemplo, pode determinar uma metodologia, falar assim, olha, eu vou fazer um planejamento e o método que eu vou usar vai ser X para eu conseguir aquele objetivo. E de repente aquele método, quando você está vendo ali na prática, ele não é mais o adequado. Então, a controladoria em si, a gente sempre tem que ter essa flexibilidade de estar revisando, estar analisando, a gente está revendo método, revendo objetivo, tá? E isso é em toda a organização, gente, desde o chão de fábrica, desde a quantidade de material de limpeza que você vai comprar para poder limpar o chão da sua fábrica, da sua portaria, até a decisão lá da alta administração, né? Com o conselho, tá? Com os presidentes da organização. Então, a gente vai trabalhar e vai revisar todo esse processo de todas as áreas, tá? Sem exceção nenhuma. Então, esse eu coloquei dessas funções aí da controladoria. A terceira, eu coloquei
prestar-se para uma contínua assessoria, né? No sentido de contribuir para o aprimoramento da empresa por meio de críticas construtivas e inteligentes, né? Nós, seres humanos, né, a gente tem uma dificuldade com crítica. Eu acho que isso é, na verdade, de nós, seres humanos, né? Mas as críticas, gente, elas fazem a gente melhorar. Por mais que naquele momento ali ela não soe tão boa, tá? Mas ela, na verdade, ela vai indicar para a gente caminhos que a gente pode crescer e que a gente pode melhorar. Ou seja, que a gente pode aprimorar os nossos métodos, a gente pode melhorar e aprimorar a nossa visão de uma determinada ação ou de um determinado planejamento, tá? Então, essa parte que a controladoria ela vai sim dar uma contínua assessoria ali, né? Dando conselhos e às vezes criticando o processo, também é função da controladoria, tá? Por mais que essa crítica inicialmente ela não pareça tão legal, né? Não soe tão boa, mas ela é necessária e ela é importante, né? E o mais importante ainda, ela tem que ser inteligente, ela tem que trazer fatores que vai fazer a empresa literalmente crescer, ela aprimorar aquelas atividades para a qual ela está ali crescendo e oferecendo ali um serviço ou um produto, tá? Agora eu queria que alguém de vocês, pode ser aleatório, me falasse um objetivo, uma função da controladoria que não seja um desses três. Pelo menos cada um fala um para mim, eu falo assim, mais três. Eu coloquei tipo planejamento e controle. Isso, planejamento e controle. Ele também é uma função da controladoria, sim. Quem mais, além da Tamires? Eu coloquei zelar pela continuidade da empresa, assegurando a otimização do resultado global, controlar as riquezas que a empresa produz ao longo da vida das organizações. Isso aí, né? Essa função, gente, ela é espetacular, porque se a gente parar para poder pensar, a controladoria, né, a gente ali trabalhando em todos esses controles para que a empresa ela possa estar no caminho certo, a gente vai zelar pela continuidade da empresa. Eu lembro que quando eu fiz ciências contábeis, né, eu tinha um professor de contabilidade básica, eu nunca mais esqueci dele, ele chama Mauro Leão, né? E ele falava, né, sobre o princípio da entidade, né, e o princípio da continuidade. E quando ele falava, né, nessa época, né, ele falava assim, olha, toda empresa, nenhuma empresa nasceu para morrer, a gente tem que zelar pela continuidade da empresa, né? E isso ficou muito marcado e é assim, uma pura verdade, que nenhuma empresa ela nasce para morrer. Então, nosso papel como contador e como controles é zelar pela essa continuidade da empresa. Por quê? Se a gente não controla, se a gente não vai trabalhar com a gestão da empresa, ela fácil, ela perde o rumo e ela brevemente acaba sendo descontinuada, ou seja, aquela empresa ela morre, né? E como o Mauro Leão já me falava, né? Nenhuma empresa ela nasceu para morrer. Então, essa aí é uma das funções também super importantes da controladoria. Alguém mais colocou algum diferente? Professora, eu coloquei que tem uma função também de coordenar, né, as situações dentro da empresa, dar assessoria, né, sugerir soluções e com isso também avaliar, porque é interpretar todas as situações, as informações, os relatórios, né, para ver como é que estão os processos, né, para tomada de decisões, né, coerentes. Isso aí, né? Porque assim, gente, sem assessoramento, sem controle, não adianta. Não adianta. E isso, o mais legal da controladoria, se a gente parar para poder pensar, que isso serve tanto para aquela empresa pequenininha quanto a empresa grande.
né, ou contra uma multinacional, tá? Sem esse controle, sem o assessoramento, essas empresas, elas podem até conseguir o objetivo que ela está ali se propondo, mas às vezes ela vai demorar mais tempo, às vezes ela vai penar mais, né, para ela conseguir esse objetivo. Então, é a nossa função. E aí, a gente, como contador, mesmo trabalhando para um cliente menor, né, com o cliente de escritório, vamos supor assim, vamos dizer assim, a gente tem a condição de oferecer esse serviço de controladoria. A gente pode oferecer um serviço de qualidade para o nosso cliente, né, trabalhando todos esses conceitos da controladoria e oferecendo literalmente um diferencial, que hoje normalmente os escritórios de contabilidade, eles não, a maior parte, tá, gente? A gente sabe que tem exceções, mas a maior parte, eles não pensam nesse nível de controle e nesse nível de gerenciamento. E é um diferencial para você oferecer aí para o seu cliente, tá? Vamos aí para a terceira questão, né? Aí já está marcada aí a resposta na tela, mas em relação à visão sistêmica da empresa, assinale a alternativa incorreta. Quem marcou diferente da letra A? Todo mundo marcou letra A? Professor, eu marquei a C. Você marcou a C? A C. dinâmica de interferência e interdependência entre variáveis dos ambientes interno e externo da organização é denominada sistema empresa ou perspectiva sistêmica da empresa. Por que você marcou esse? Por que você acha que essa é errada, Bianca? Ou foi só no chute mesmo? Tem problema se tiver sido só no chute, não, gente. Tem problema nenhum. Eu acho que eu fui mais na questão do ambiente interno, entendeu? Aí ele fala aí sobre o ambiente interno e externo, né? Uhum. Então, eu fui mais pela análise do ambiente interno. Então, por isso que eu marquei ela. Então, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos aqui pegar da D para cima, da D, a C, a B e a A, e nós vamos ver por que essas estão corretas, tá? Que eu pedi só para poder marcar incorreta. Então, vamos lá na letra D, olha. Os sistemas fechados têm de estar isolados em relação ao ambiente externo, não existindo troca de energia entre eles. Por que essa está correta? Por que vocês acham que essa está correta, gente? Vamos pensar juntos aqui? Se eu estou falando aqui de um sistema fechado, quando esse sistema está fechado, vamos pegar aqui ali, por exemplo, uma caixinha mesmo, né? Se essa caixa ela tem uma tampa que está fechando ela ali, tudo que está nesse ambiente externo tem condição de entrar dentro dessa caixa e afetar a caixa? Seriam os processos, no caso? É pela segurança, né? Eu não entendi, porque eu achei que nem existia sistema fechados na empresa. Pois é, mas então, a gente tem sistemas abertos e tem sistemas fechados, né? Eles existem sim. A visão sistêmica da empresa que a gente tem que ter, a controladoria tem que ter, ela tem que ter essa visão que a empresa ela é um sistema aberto. Tá? Mas dentro do sistema organizacional, a gente tem alguns sistemas internos que eles são fechados, tá? Que ele só recebe informações ali entre aquele sistema. E se aquele sistema ele está fechado, né? Ele tem que estar o quê? Completamente isolado. Nada que aconteça num ambiente externo, ele pode atingir ou pode afetar esse ambiente que ele está fechado. Tá? Então, por exemplo... Poderia dar um exemplo de sistema fechado? Posso dar, sim, um exemplo de sistema fechado. De uma organização militar. Isso, dentro de uma organização militar, vamos supor, tá?
Você tem dentro dessas organizações militares alguns departamentos que são assim, que ele está ali, ele está literalmente fechado, você não tem acesso. O ambiente externo também, né? Ele não afeta diretamente aquelas decisões que vão afetar ali aquela prática daquele comitê ali. Então, por exemplo, você vai ter sim alguns sistemas dentro de uma empresa que ele pode ser fechado. Por exemplo, uma reunião de conselho. Claro, gente, que a gente está olhando só esse ambiente, tá? É um departamento ou um tipo de sistema, tá? Deixa eu pegar aqui aquela imagem da visão sistêmica que talvez vai ficar um pouco mais claro para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui, tá? Opa, tá vendo aqui a minha tela? Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Então, olha só. Isso aqui eu tenho aqui esse subsistema empresarial, tá? Dentro aqui, olha, eu tenho o meu ambiente interno, aonde que eu tenho aquele subsistema, gestão da empresa, sistema de informação, né? A gente viu lá que tem o subsistema psicossociocultural, onde que a gente vai trabalhar os recursos humanos e tudo. Cada um desses sistemas aqui, olha, tá vendo que ele tá aqui dentro de um quadradinho? Cada um desses, eles internamente, a gente tendo uma visão só interna da empresa, ele é um sistema fechado, tá? Então, quando eu vejo a empresa por dentro, só organização, a gente vê vários sisteminhas ali que são fechados, tá? Só que como controllers, tá? Como uma visão gerencial, a gente tem que enxergar essa empresa como um sistema aberto, tá? Ela tem que ser um sistema aberto. Se você olhar, por exemplo, como um sistema mesmo interno nosso, sistema biológico, tá? Você tem, por exemplo, o seu sistema neurológico, não tem seu sistema neurológico? Ele é um sistema fechado que ele está ali na teoria, né? E no primeiro momento, comunicando ali, trocando informações apenas com esse sistema neurológico, tá? Quando a gente fala de sistema humano, né, do corpo humano, no geral, aí eu tenho que ter uma visão diferenciada, que não é só esse sistema neurológico. Esse sistema neurológico, ele está também atrelado a alguns outros sistemas. Então, esse sistema fechado, ele vai depender muito da forma como que a gente está trabalhando e a gente está falando agora naquele momento ali, tá? Por isso que na questão aqui, olha, quando eu coloco que os sistemas fechados, eles têm que estar isolados em relação ao ambiente externo, porque se ele está fechado, ele tem que estar ali completamente isolado. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui da caixinha. Você tem uma caixa, tá? Quando essa caixa está sem tampa, ela está sem tampa ali, ela vai receber, você pode colocar várias coisas do ambiente externo dentro daquela caixa, tá? Mas quando eu fecho aquela caixa, eu não permito que nenhum outro objeto ele entre dentro daquela caixa, eu fecho aquela caixa, ou seja, eu coloco ela como se fosse um sistema fechado e eu não consigo trocar informação de dentro das coisas que estão dentro da caixa com o meu ambiente externo. Tá? Então, naquele momento, quando eu isolo um único subsistema dentro da empresa e vou trabalhar só aquele subsistema, a gente pode entender ele como fechado. Se eu vou trabalhar aqui a visão sistêmica da empresa de uma forma geral, tá? Aí a gente vai enxergar a empresa literalmente como um sistema aberto. E lembrando, voltando aqui, inclusive na própria imagem aqui da visão sistêmica, a gente tem que entender que a empresa é um ecossistema. Quando a gente fala um ecossistema, ela está composta de vários subsistemas. E cada um desses subsistemas, ele é único. Tá? E ele, em um determinado momento, ele vai estar fechado, ele vai comunicar só entre eles. E em outros determinados momentos, ele vai receber, sim, influência dos outros ambientes, dos outros subsistemas, tá? Isso tanto do ambiente interno, quanto do ambiente externo também.
tá? Mas nesse caso aqui, olha, eu tratei só do sistema fechado. Por isso que essa pergunta aqui ela está correta, porque para o ambiente ser fechado, ele realmente não pode ter nenhuma troca de energia ou de informação de um ambiente externo. Ok? Entendido? Beleza. Entendido. Entendi? Beleza. Então, vamos aí na letra C, olha. A dinâmica de interferência e interdependência entre variáveis do ambiente interno e externo da organização é denominado sistema empresa ou perspectiva sistêmica da empresa. Por que essa também está certa? Porque, olha, eu estou falando de uma dinâmica. Quando algo é dinâmico, há troca, né? Há literalmente uma dinâmica ali. Aí a gente está falando de interferência e interdependência de duas variáveis, que é do ambiente interno e o ambiente externo, que nada mais é o quê? A visão sistêmica da empresa. Na visão sistêmica da empresa, a gente não tem as variáveis externas e as variáveis internas, voltando aqui lá na imagem, né? Nós temos aqui as variáveis externas e as variáveis aqui internas, né? Essas variáveis ambientais aqui, elas afetam de forma que vai trazer uma dependência ou até uma interdependência nas ações da empresa, tá? Então, quando eu falo aqui que existe essa dinâmica entre essas variáveis e acaba que esse dinamismo aí entre o ambiente interno e externo, ele nada mais é do que o quê? A perspectiva sistêmica da empresa, que é a visão, literalmente, do sistema da empresa, tá? Você entendeu, Bianca, por que essa é certa? Entendi, professora. Agora eu entendi a diferença da interferência para a interdependência das variáveis. Porque eu fiquei meio na dúvida com relação a isso. É porque entre as variáveis aqui, tá? Aí tem a questão mesmo, que igual é uma questão fechada, tem a questão da interpretação, né? Então, a letra B aí, olha, os sistemas abertos, aí eu tô falando de sistemas abertos, só pensar, tira a tampa da caixinha, tá, gente? Os sistemas abertos possuem interação com o ambiente externo. É óbvio, né? Se ele está aberto ali, eu consigo interagir. Então, essa também está completamente correta, tá? Agora, a letra A, ela está errada. Por que a letra A está errada? Vamos ver, olha. Os sistemas orgânicos não possuem qualquer tipo de interação com o ambiente externo, sendo, por isso, denominados fechados. Porque eles possuem interação com o ambiente externo, sim, até pela troca de informação, eu acho. Não é? E a gente não está falando de sistema orgânico, igual, por exemplo, eu dei o exemplo do nosso sistema humano aqui, né? A gente tem o sistema... Mas ele é fechado, né? E tudo, né? A gente tem ele aqui, mas a gente não possui interação com o ambiente externo? Sim. Então, ele está errado aqui, né? Por quê? Porque ele, de qualquer forma, como sendo um sistema orgânico, tá? Que quando eu falo orgânico, é de organismo, literalmente. A gente vai, sim, interagir com o ambiente externo. Por exemplo, o ar que a gente respira, ele é do ambiente interno do nosso organismo ou externo? Externo. O ar é externo. O ar é externo. Então, por mais que eu tenha dentro do meu organismo alguns sistemas que em algum momento ele é fechado, como eu estou falando de um sistema orgânico, aí eu estou falando de um organismo. Aí a empresa, aqui, voltando de novo aqui, a gente tem que entender ela como um organismo. Eu não estou agora falando só de um sistema fechado, eu estou falando de um sistema orgânico. Quando eu falo orgânico, aí eu estou trazendo o conjunto desses sistemas, tá? Ele vai sim sofrer interação com o ambiente externo. Por isso que aqui ela está errada. E esses sistemas orgânicos, outro ponto também que ela está errada. Se ele é orgânico, eu estou falando do ambiente geral, ele não é fechado, ele é aberto. A gente não está aqui, olha, com a tela aqui
que está em tela aqui com a visão sistêmica da empresa, a gente não está vendo o organismo da empresa ali, as variáveis externas e as variáveis internas, e a gente está vendo que elas, na verdade, elas sofrem influência uma da outra, e por isso a gente entende ele como sistema aberto. Não é por isso? Uhum. Não é isso? Então a gente está vendo aqui o sistema, a função da dinâmica ambiental e organizacional, né? Então, por isso aqui, olha, que quando eu falo sistema orgânico, eu estou falando do organismo como todo, tá? Olha, o João, então, o sistema fechado seria um departamento específico, o sistema orgânico, do sistema orgânico. Isso aí, João. O departamento seria, sim, um organismo fechado ali dentro daquele sistema orgânico interno. Tá? Mas quando eu falo do sistema orgânico geral, eu falo de todo o sistema daquela empresa, ou todo o sistema, por exemplo, se a gente for trazer, né, que a origem, na verdade, é dessa parte biológica mesmo, por isso que a gente se chama de sistema organizacional, que faz realmente uma alusão ao nosso sistema humano. A gente tem vários sistemas aqui que internamente eles estão fechados, né? Por exemplo, um exemplo, nosso sistema digestivo. Nosso sistema digestivo, ele comunica aqui com determinados órgãos, mas quando eu falo sistema orgânico humano, eu não posso enxergar só o sistema digestivo. Eu tenho o sistema digestivo, eu tenho o sistema respiratório, eu tenho o sistema neurológico, eu tenho o meu sistema motor, tá? E quando eu trato de todo esse sistema orgânico humano, eu tenho que tratar ele como um ambiente aberto e não fechado. Por isso que essa questão aqui, essa letra aqui, ela tá errada, tá? Então, respondendo de novo aí o João, um departamento a gente pode entender ele como fechado. Se a gente está olhando e trabalhando um único departamento, mas como eu trabalho, eu estou vendo aqui a questão sistêmica e orgânica, eu tenho que ver todos os departamentos como um todo e sofrendo a interação com o ambiente externo e sendo, por isso, um ambiente aberto e não um ambiente fechado. Ok, gente? Fechou, professor. Fechou? Beleza. E aqui a 4? Podemos visualizar a controladoria estruturada em 2 grandes segmentos. Quais são eles? Dessa vez eu vou deixar vocês verem a resposta, não. 2 segmentos? Isso, 2 segmentos. Eu coloquei contábil, fiscal, planejamento e controle. Isso aí, muito bem. Então, esses dois polos, né, gente? Voltando aqui, olha de novo, até mesmo para a nossa imagem aqui, olha, que eu tenho aqui na tela, né, que eu já mostrei para vocês, eles são o quê? Os 2 grandes polos que sustentam mesmo a controladoria, tá? Que é os 2 que vai trazer ali sustentação para a gente na controladoria, a gente vai conseguir trabalhar essas informações, tá? Então, eu pedi, por exemplo, para poder comentar sobre eles. O que vocês têm para poder comentar sobre o planejamento e controle? Esse segmento aqui. Por que a controladoria ela pode, esse pode ser um dos sustentos da controladoria? Hã? A gente tem aqui, olha, naquele outro slides aqui. Por quê? Porque, na verdade, né, gente, dentro aqui, olha... No planejamento, professora, no planejamento ele visa assessorar, desenvolver, e no controle ele vai exercer a função de, tipo, falar assim, não, é isso aqui que tem que ser feito, independente de qualquer forma, ele tem que estabelecer um padrão. Eu estou falando isso assim, a grosso modo, sem ler nada. Não, mas entendeu? É isso mesmo.
Porque olha só, na parte do planejamento, gente, a controladoria que vai sustentar é realmente o planejamento, aquilo que vai dar o norte para a empresa, né? Ou o que ela vai fazer. Dentro desse planejamento, a gente vai trabalhar com todas essas questões orçamentárias, de fazer projeções, e dentro da parte do controle é onde a gente vai utilizar principalmente recursos da contabilidade gerencial para poder trabalhar indicadores econômicos e financeiros, para a gente trabalhar os controles dentro da empresa, para a gente acompanhar o negócio, para a gente poder saber se a empresa ela está indo ali dentro do rumo que ela tem que tomar, tá? Se ela está no caminho certo. Então, por isso que ele é um dos pilares que vão sustentar ali a controladoria. E o segundo aí, que é a escrituração contábil e fiscal, por que vocês acham que esse também é um pilar da controladoria? É uma ponte ali de sustentação mesmo ali para a controladoria? O que vocês acham? É porque envolve os setores, envolve os processos da empresa? Mais Eu ou acho menos. que está mais ligado a... É como se fosse planejamento, mais para a questão de DRE, balanço, obrigações tributárias. Relatórios. Isso, está quase. Isso, está quase, gente. Ao balanço patrimonial, bem, direito, obrigação, essa coisa desse tipo, né, professor? Isso, porque olha só, lembra que nas outras aulas, o que eu falei? Olha, gente, a controladoria, o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar em cima das informações contábeis, né? Ela vai trabalhar em cima dos dados que ela tem lá do nosso balanço patrimonial, lá da nossa DRE, né? E da onde que a gente vai trabalhar também as informações relativas, por exemplo, aos nossos custos, né? Quanto que eu estou gastando para poder produzir tal produto, da onde que eu vou tirar isso? Lá da minha DRE, tá? Por exemplo, essa empresa está dando lucro ou prejuízo? Da onde que eu vou tirar? Lá da DRE e do balanço. Por exemplo, a empresa ela está saudável economicamente? Ela é uma empresa que tem liquidez? Da onde que eu vou tirar? Lá do balanço patrimonial. Essa empresa, ela tem bom capital circulante líquido, ou seja, ela tem dinheiro para poder girar o caixa. Da onde que a gente vai tirar essa informação? Lá do balanço patrimonial, tá? Então, por exemplo, falando aí dessa parte de controle patrimonial mesmo, né? Eu tenho os meus imobilizados, como eles estão? Qual a quantidade de imobilizado que eu tenho? Da onde que eu vou tirar isso? Lá também no meu balanço patrimonial e do controle físico do patrimônio, né? Então, sem essas informações também, por mais que eu faça planejamento, por mais que eu faça orçamento, eu vou continuar sem saber qual que é a minha realidade. Por quê? O balanço patrimonial, ele deve espelhar a realidade daquela empresa. Tudo bem que, normalmente, ele vai espelhar numa data passada, né? Por isso que a controladoria, a parte do planejamento e controle, ela vai entrar, vai pegar esses dados que aconteceram no passado, que a gente fechou aquele balanço patrimonial ali, e a partir daqueles dados, ele vai trazer novas projeções, novos orçamentos, para que ele possa crescer e que a empresa possa conseguir chegar no novo objetivo. Então, a gente sempre vai trabalhar com os dados da contabilidade e dessa contabilidade contábil e fiscal, tá? Então, sem esses dois pilares, não existe controladoria. Então, não existe controladoria só para a gente trabalhar o planejamento e controle, porque eu vou planejar e vou controlar o quê? Eu vou fazer uma projeção de receita. Como que eu vou projetar uma receita se eu não sei qual que é a quantidade de receita que eu consigo atingir hoje? Então, eu tenho que ter um start. E esse start vai ser as informações produzidas pela contabilidade contábil fiscal, tá? Então, assim, não tem como uma existir sem a outra. Tá? E por isso que esses dois pilares da controladoria, né, eles vão formar o sistema de informações gerenciais da empresa. Tá certo? Beleza.
Deu para poder compreender, gente, o motivo mesmo por que esses dois pilares são tão importantes? Deu, professora, deu para entender. Então tá. Alguém ficou com dúvida? São só esses 4, né? Uhum. Esses 4 mesmo. Alguém tem dúvida aí, gente, ainda? Tem não, né? Então tá bom. Não, dúvida não. Então tá. Por enquanto não, professora. Então, beleza. Então, olha só. Hoje, o que a gente vai fazer? Cliquei aqui errado, João. Você viu, né? O que a gente vai falar? Nós vamos falar hoje sobre a parte da controladoria estratégica. Vocês já ouviram essa expressão, controladoria estratégica? Eu já. Inclusive, trabalho com um cara que ele faz a controladoria estratégica. Pois é. Então, o que você acha, Bianca, que seja essa controladoria estratégica? Professora, pelo que eu vejo o Carlos fazendo lá na empresa, ele pega todos os setores da empresa e tenta casar uma informação com a outra para eliminar o mínimo de erro possível e para otimizar o processo e para gerar lucro, né, para a empresa. Beleza. Por aí mesmo. E mais alguém tem uma noção do que seria essa controladoria estratégica? Por que esse nome estratégica está aqui junto com a controladoria? O que vocês acham, gente? Eu acho que é para alinhar, né, o planejamento estratégico com o operacional da empresa, com a demanda da empresa. Quem mais, gente? Mercado, né? Hã? A Tata falou também, complementando questão de mercado, estudo de mercado, até planejamento tributário também se envolve. Isso, é traçar a estratégia, né? É isso aí. Olha só, para a gente poder entender um pouquinho mais, por exemplo, o que tem a ver a controladoria estratégica com essa palavra estratégia? A primeira coisa que a gente tem que pensar é da onde que surgiu essa palavra estratégia, tá, gente? Então, o que acontece? A palavra estratégia, ela tem tudo a ver com guerra, tá? Por que guerra? Porque a estratégia, na verdade, né, essa palavra estratégia, ela foi originada mesmo, né, nas batalhas lá dos gregos antigos, né, que tinha lá aqueles grandes generais e que estavam ali em guerra, e eles precisavam pensar em que eles iam fazer, como eles vão atacar o inimigo, como que eles iam se portar naquele campo ali de batalha, de forma com que ele conseguisse eliminar o inimigo e ganhar aquela guerra. Então ele tinha que ter uma estratégia. Quem já brincou de War? Eu. Pois é, eu também adoro. Só que meus irmãos odeiam brincar de War comigo e meu marido. Eles falam assim, não brinco com vocês, porque eles ficam com raiva. O que acontece? Eu e meu marido, a gente traçou uma estratégia. Digamos, se eu começar a perder e eu ver que eu não tenho condição de ganhar aquele jogo, o que eu faço? Eu vou alinhar, ele vai se tornar o meu aliado e eu vou ajudar ele a ganhar. E aí ele vai ganhando e o povo fica assim, nossa, fica macho, todo mundo, isso não vale, isso não vale. Gente, isso é estratégia. É uma estratégia que eu já determinei com ele. Ele vai ser meu aliado. É uma forma da gente conseguir ganhar o jogo, né? Cada um, ele vai avaliar qual vai ser a sua estratégia para você chegar até o seu objetivo, né? E eu gosto de falar do War. Quem ainda nunca jogou War, eu indico você jogar, porque é muito legal, é muito inteligente. Você tem que pensar cada ação que você vai tomar, cada passo, porque um passo errado que você dá, você pode literalmente perder ali o jogo, sair fora, né? Mas, por exemplo, se você tiver como eu, né, perdendo, você pode pensar uma forma de estar no jogo e de ganhar de uma outra forma. Você ajuda um aliado ali que você ganha junto, né? É uma estratégia que eu consegui definir comigo e meu marido. Então, Bianca, se a gente for jogar, você se prepara.
tá? Eu Porque já sei essa estratégia. já sabe a estratégia, né? Mas aí a gente vai comendo pelas beiradas. Mas então, o que que acontece? É isso que acontece também dentro das empresas. E foi daí que surgiu essa palavra estratégia. Lá no nos campos de guerra, né? Tinha ali, tinha os grandes generais que eles paravam, eles têm ali até hoje, né, gente? Esses conselhos militares, eles têm aquele conselho de quem é que arquiteta tudo. Fala, olha, nós vamos fazer isso. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos começar por aqui, fazer aquilo e fazer aquilo outro, tá? Então, daí surgiu essa palavra estratégia, tá? E eles faziam ali o planejamento da guerra, o planejamento das ações para eles vencerem aquela guerra e atacar ali o inimigo. Então, dentro do ambiente organizacional, o próprio ambiente empresarial, na verdade, né? Na verdade, ele se apossou desse termo da estratégia, ele entendeu, né? Os empresários entenderam que, puxa vida, se nessa guerra, no campo de guerra ali, que tem ali uma série de contexto, um contexto tão difícil, tem tanta escassez, tem tanta morte, tem tanta falta, ainda assim, se você parar para poder pensar e planejar, você é capaz de vencer? Isso a gente trouxe para o ambiente empresarial, para o ambiente organizacional. Porque quando uma empresa ela entra no mercado, gente, é uma guerra. É uma guerra porque a gente tem que conquistar consumidor, a gente tem que aumentar o nosso faturamento, a gente precisa fazer a empresa crescer. Como várias outras também estão no mercado lutando, brigando por isso, brigando pelos mesmos consumidores às vezes, tá? Então a gente precisa ter estratégias de como a gente vai conseguir o nosso objetivo. Então, trazendo isso para o mundo empresarial, a gente vai pegar essa estratégia e nós vamos tratar ela como uma forma que eu vou pensar no futuro. Como que eu vou planejar cada processo ali dentro daquela empresa? Como que eu vou planejar esse processo decisório? Que cada decisão que eu tomar, ela tem que ser estratégica. Eu tenho que saber onde que eu estou pisando. Não é simplesmente eu falar assim, eu vou aumentar o meu faturamento em 10%. Tudo bem, você pode falar isso que é seu objetivo. Mas qual que vai ser a sua estratégia para poder aumentar o seu faturamento em 10%? Você tem que pensar, você tem que saber onde que você vai pisar. Você vai ter que saber quais são os recursos que você tem em volta e como que você vai chegar a esse objetivo, tá? Então, a estratégia, ela vai envolver esse profundo conhecimento que a gente tem que ter da organização e do ambiente que a empresa ela tá inserida. Por isso, mais uma vez, o tanto que é importante a gente ter essa visão sistêmica, né, sistemática ali da empresa, né? Porque eu preciso me conhecer, preciso conhecer quais são os recursos que eu tenho, e eu preciso também estar atento com o ambiente externo. Qual que é a tendência desse meu ambiente externo? Como que esse ambiente externo ele pode me afetar, né? Dentro dessa estratégia. Então, quando ele vai trazer, a gente traz esse conceito de estratégia para dentro do ambiente organizacional, a gente vai pensando aí nessa questão da gestão da equipe, né? De como cada processo ele vai acontecer. E normalmente, gente, dentro da organização, quando a gente fala de estratégia, claro, tem aquelas estratégias que vão ser aquelas estratégias que eu preciso tomar e uma decisão que eu tenho que tomar que tem que ser uma decisão rápida, tá? Mas quando normalmente a gente fala de planejamento, inclusive até planejamento estratégico, e a gente vai aprender isso aqui também na nossa disciplina, que a gente tem aqueles planejamentos que são de curto prazo, a gente tem os planejamentos de longo prazo, a gente vai trabalhar muito essa questão da estratégia, porque eu vou projetar um cenário, né, para daqui 3, 5 anos, tá? E dentro desse cenário de 3, 5 anos, eu tenho que determinar algumas estratégias para eu poder conseguir esse meu objetivo. E eu preciso sempre avaliar as oportunidades que eu tenho.
e como esse meu ambiente externo ele pode me afetar, tá? Então, eu tenho que ver quais são os recursos que eu tenho e quais são as variáveis externas que podem atrapalhar eu conseguir esse objetivo. Então, eu definindo esse meu planejamento, não adianta eu ter só o planejamento, eu preciso ter o quê? Um plano de ação. Porque se você planeja e não tem um plano de ação para você executar esse plano de ação, não resolve. Todo ano eu falo assim, vou perder 10 quilos. Qual que vai ser a minha estratégia? Ah, a minha estratégia, eu vou começar a fazer uma atividade física. Aí até posso ter o plano de ação, né? Ah, vou ir para academia, igual foi esse ano, né? No início eu paguei academia o ano inteiro, aí veio uma variável do ambiente externo, uma pandemia, tá aí eu pagando aí, já paguei o ano todo, sem nem ir na academia. Por quê? Eu tenho que saber que eu tenho outras variáveis aí que pode me atrapalhar o meu plano de ação. Então, eu tenho que ter esse plano de ação, mas eu também não resolvo eu ter só o plano de ação, tá, gente? Porque a gente pode começar a ter uma estratégia, fazer um bom planejamento, inclusive aquele de longo prazo, ter uma boa estratégia, mas esse plano de ação e esse planejamento pode acontecer que durante esse período a gente vai precisar reformular aquela estratégia. Porque pode acontecer alguma outra variável que não vai fazer com que aquela minha estratégia ela não esteja sendo efetiva. Igual estou dando meu exemplo aqui, esse ano mesmo, que eu ia fazer academia o ano inteiro. Resolveu? Teve a pandemia aí, não posso ir para academia. Então, eu tenho que reformular a minha estratégia. Qual que é a minha reformulação de estratégia? Então, tá, vou acordar todo dia, 6 horas, 10 para 6 da manhã, vou trocar de roupa nesse frio todo e vou sair para caminhar na rua. O que eu vou fazer? Eu preciso reformular a minha estratégia, se eu realmente quero ter aquele objetivo, né? Se eu não quero ter, de vez em quando eu fico com preguiça, e quem disse que eu vou conseguir sair da cama? Não vou, né? Mas eu tenho que pensar que eu preciso reformular as minhas estratégias e rever os meus planos de ação, tá? Agora, trazendo isso para um ambiente organizacional. Da mesma forma, gente, que essa variável de ambiente externo pegou a gente na nossa vida profissional, na nossa vida aí cotidiana, pegou as empresas também. E muitas empresas precisou se reinventar, ou seja, eu preciso de mudar a minha estratégia para eu conseguir continuar no mercado e sobreviver. Tá? Então, ela reformula aquela estratégia e não adianta só ela reformular todo aquele corpo ali da organização, todos os colaboradores, eles têm que estar em sintonia. Então, para eles estarem em sintonia, a gente precisa comunicar essa estratégia para toda a organização. Empresa, gente, que não tem boa comunicação interna, que todos os colaboradores não sabem, né, o que está acontecendo, ela vai ficar perdida. Ela fica perdida completamente, né? Eu gosto muito do termo que eles falam, né? Que, por exemplo, que é controlador, que a empresa, né? A alta administração, ela pode ser aquele grande navio, mas a controladoria, né? Ou seja, a parte estratégica aqui, né? De estratégia, ela é o leme, é onde vai trazendo para a gente para onde que a gente está indo, indicando o caminho. E se dentro da organização não tem essa comunicação, nem os colaboradores eles sabem para onde que está indo. Você já viu que situação, que sentimento mais horrível quando você entra, por exemplo, num carro ou em qualquer outro canto que tem alguém que está dirigindo, você está assim, gente, para onde que essa pessoa está indo? A pessoa vai pegar um atalho ou um outro caminho. Você pega um Uber, e aí a pessoa vai ali pelo GPS, vai passar por um caminho completamente diferente. Quando ele vai traçando aquele caminho diferente ali, a gente já vai ficar, pelo menos comigo, tá, gente? Eu vou ficando ansiosa. Falei, gente, para onde que esse cara tá indo? Nossa, que lugar estranho que ele tá passando, não conheço esse lugar. Já aconteceram com vocês? Ou é só comigo? Não é só com você não, viu, professor? Não é uma situação, e não é uma situação horrível.
quando a gente não sabe para onde a gente está indo? Então, dentro de uma empresa, gente, não é diferente. A gente precisa comunicar quais serão as estratégias para toda a organização. A organização ela precisa saber para onde que ela está indo. Os seus colaboradores, os colaboradores da empresa, ela precisa estar sabendo para qual direção ela está indo, porque senão vai causar insegurança, a pessoa pode estar fazendo uma coisa achando que está fazendo certo, mas você está indo para um caminho completamente errado, e a pessoa está ali, né, dirigindo ali contra, mas por quê? Talvez nem por maldade, mas se ela não souber para onde que você está indo, então a gente tem que comunicar a estratégia para toda a organização, tá? Agora, um outro ponto, que é desenvolver e pôr em prática as táticas que foram, né, determinadas ali para a gente implementar a estratégia. Nessa questão da tática aqui, eu vou contar agora com a ajuda dos nossos colegas aqui, homens que gostam de futebol, tá? No futebol, a gente não tem que trabalhar com tática? O que é a tática no futebol? Para quem gosta aí, explica para gente. Professora, driblar e fazer o gol. Driblar e fazer o gol. Essa é a tática. Quem mais? O João é atleticano aí, eu sei que o João é atleticano roxo. O que é a tática, João, aí no futebol? Chutar a canela. Chutar a canela, professora. Como é que é? Chutar a canela. Isso é falta. Isso aí eu sei que é falta. Né? Então, essa tática aí não vale, não. Essa tática aí não vale. Quem mais, gente, que consegue falar pra gente aí o que é tática? Força do homem, força do atacante, força de não sei quem, para colocar os pontos fortes, os pontos fracos do time. Analisar as habilidades. As habilidades. Pois melhor defesa é o ataque. Melhor defesa é o ataque. Mas isso é uma tática? A tática é entender as forças e as fraquezas e distribuir elas da melhor forma possível. E estudar o outro time também, porque não adianta só você estudar o seu, você tem que estudar o adversário. Não, olha, gente, eu acho, igual assim, eu gosto de futebol, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de futebol, gosta de assistir jogo de futebol, mesmo não entendendo tudo. Mas por quê? Eu acho o futebol muito inteligente. E o futebol em si, ele retrata muita coisa que a gente vive no mundo empresarial. Você tá ali, você tem que ter uma tática, você tem que ter uma estratégia para você poder conseguir fazer gol. E muitas vezes, gente, essa tática vai ser que, sabe, uma vez eu participei de um treinamento e aí o pessoal usou muito essa questão do futebol, né? Que parece que tem as táticas. Os homens aí que entendem mais de futebol que eu, me ajuda. Tem aquelas questões lá de 3, 2, 1. Não tem uma coisa assim? Que tem, você vai, por exemplo, você vai trabalhar com 3 atacantes, coisa, como é que é? Isso, a formação. A forma como que você vai formar o time ali. Isso é uma tática. É a forma como que você vai agir para você conseguir alcançar aquela estratégia, não é isso? Não é mais ou menos isso? Professora, eu no meu jogo de videogame, eu tinha uma estratégia. Eu pegava o melhor cara da defesa, colocava no meio e colocava o jogador que ficava no meio, que ficava na ponta da direita, com o pé direito, o jogador que joga com o pé direito, e o que lá da ponta esquerda com o pé, que chuta com o pé esquerdo. Para chegar lá no pé do gol, ele conseguir cruzar para o atacante cabecear. Então eu fazia muito gol de cabeça no jogo de videogame. Para fazer cruzamento. Então, para você ver, você já tinha aí, por exemplo, né? Fazer isso. E isso, na verdade, é o quê? Isso é uma tática, né, gente? Porque, na verdade, esse termo tática é como que a gente vai proceder durante ali aquela batalha, né? Falo assim, quando eu falo de batalha, porque a gente, estratégia e tática está muito ali nesse contexto de guerra, né? Ou até mesmo no contexto do jogo. É como eu vou proceder durante aquele
aquele jogo ali durante aquela batalha, tá? Então, por exemplo, você tinha a estratégia. A minha estratégia, eu vou pegar os melhores e vou colocar aqui. Mas por quê? Porque esse aqui, a minha tática vai ser, ele chuta bem com o pé direito, então ele chutando com o pé direito, ele vai fazer gol de cabeça. Sei lá se eu falei certo aí, o que você falou, tá? Mas, ou seja, você vai, na verdade, alinhar a forma que você vai agir para conseguir aquela estratégia, tá? Então, a tática e a estratégia ali, ela vai estar sempre em conjunto e a gente tem que pôr em prática para a gente conseguir o objetivo. Tá? Então, dentro do mundo empresarial e organizacional, não adianta só reformular a estratégia. Por exemplo, acontece muito nos jogos de futebol. Um jogador seu foi expulso. Você está com menos um no jogo. Então, às vezes, o técnico, o que ele tem que fazer? Ele tem que reformular, ele tem que pensar rápido e falar, olha, então, eu vou tirar um cara que está numa posição, colocar um outro cara que é melhor naquilo, porque se ele fazer assim, ele vai conseguir fazer o gol. E vai conseguir me salvar, ou seja, ele reformula ali aquela estratégia rápido e já coloca o outro plano na tática, ou seja, eu vou substituir esse por esse porque eu quero chegar naquele objetivo ali. Tá? Então, a gente não pode só reformular e comunicar a estratégia, a gente tem que colocar em prática. Você imagina se num jogo de futebol, nessa questão que eu estou falando aqui, você está com menos um em campo, aí você técnico vai falar assim para o seu auxiliar, vou mudar a estratégia, nossa, eu podia ali, né, trocar tal jogador, colocar outro, né? E aí vai lá e conversa com o time todo e não chama o cara lá para poder vir para o banco e colocar o outro lá em campo? Não vai resolver. Tem que colocar em prática. Se a gente reformulou a estratégia, já comunicou, tem que colocar em prática, tem que colocar o jogador em campo, porque senão você não vai conseguir o seu objetivo, tá? Então, dentro da organização, gente, é do mesmo jeito. Reformula o que precisar reformular rápido, tá? Comunica e coloca em prática, porque se não tiver prática, a gente não consegue alcançar o nosso objetivo, tá? E aí, dentro da organização, a gente também não pode só implementar essa estratégia e colocar em prática. A gente tem que fazer o quê? Desenvolver os controles para a gente poder aprimorar, né, cada um desses processos e ver se a gente conseguiu alcançar o resultado com essa reformulação da estratégia. Ou seja, tem que ter o controle. E essa parte aqui da estratégia, ela tem que ser um processo cíclico e contínuo. Isso é todo dia, isso às vezes é toda hora que você vai ter que pensar, a gente vai ter que reformular, reformula estratégia, comunica estratégia, coloca em prática e implementa processo para poder analisar se você está conseguindo alcançar suas metas ou não. Isso, gente, dentro da controladoria, dentro dessa questão estratégica da empresa, ela tem que ser contínua. Não adianta eu querer fazer um planejamento ali para aquele ano ou um planejamento de longo prazo e não fazer isso ciclicamente, continuamente, de rever. Estou conseguindo alcançar o objetivo? Não. Se eu não estou conseguindo conseguir atingir o meu objetivo, eu tenho que reformular a estratégia, eu tenho que comunicar de novo para a organização que o jogo mudou, eu tenho que colocar em prática de novo as novas táticas do jogo, colocando o pessoal para poder entrar em campo e jogar, eu tenho que saber se está dando certo, se está marcando o gol que eu preciso que marque. Não marcou o gol, não, vamos testar outro jogador, vamos testar outra estratégia, tá? Então, isso tem que ser cíclico, isso tem que ser todos os dias, e é daí que surge esse conceito de controladoria estratégica, tá? Que a gente vai sempre pensando e reformulando aí a nossa estratégia, tá? E dentro dessa... Oi? Quem ia falar? Eu falei top, professora. É porque assim, eu vou empolgando, que eu adoro falar da controladoria, né? Eu vou empolgando e se eu não deixar vocês falar, vocês falam, levanta a mãozinha e fala, professora, deixa eu falar. Então, pessoal, é o seguinte, dentro desse contexto todo, né, que a gente está falando da controladoria, dessa questão da estratégia, né, é vital, gente, é assim, sine qua non mesmo, que a gente tem que pensar num planejamento de longo prazo. A gente, é óbvio, né, que a gente precisa fazer planejamentos de curto prazo, que isso é necessário, mas você tem que fazer planejamento de longo prazo. Hoje em dia,
até para uma entrevista de emprego que você vai fazer, a pessoa te chega e te pergunta assim: como que você se imagina daqui 10 anos? Como que você imagina sua vida nesse momento daqui 10 anos? Você consegue se imaginar? Aposentada. Ó, você vê. Se o Coronga deixar. Pois é. Vocês estão entendendo o que acontece, gente? A gente tem que ter planejamento de longo prazo. A gente tem que ter uma visão para o futuro. Tá? A gente não pode ter uma visão somente limitada. Ah, no ano que vem, gente, ano que vem eu quero fazer isso. Beleza, você tem que fazer realmente esse planejamento para o ano que vem. Mas você também tem que parar para poder pensar, puxa vida, daqui 10 anos eu quero estar assim, eu quero estar assada, eu quero estar nesse patamar profissional, na minha vida pessoal eu quero estar assim, eu quero estar assado. Você tem que ter um planejamento. Porque esses planejamentos de longo prazo, né, ele vai ajudar a nortear a empresa até a sua própria vida pessoal, e ele vai fazer com que a empresa ela consiga alcançar a missão dela. Cada empresa ela tem uma missão, né? Que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre a questão do planejamento estratégico. E aquela pessoa que ela não tem um planejamento, gente, é onde ela não sabe o que ela vai chegar, ela nem sabe para que ela existe. Ela não tem um norte. Ela não sabe por que ela literalmente está ali, ela está existindo. Então, por isso que a gente precisa ter planejamentos de longo prazo, tá? Porque isso vai contribuir para a empresa para que ela consiga alcançar aquela missão dela ali como empresa, tá? E aí, quando eu sei qual que é o meu propósito, ou seja, qual que é a minha missão, eu consigo trabalhar em cima daquilo. Eu sei por que eu existo, eu sei para onde eu estou indo, e a partir dali eu vou trabalhar os meus sistemas internos de informação gerenciais, aí eu estou falando já aqui agora da empresa, de forma com que eu consiga integrar todas as áreas ali da organização, sempre almejando a continuidade da empresa, zelando pelo crescimento da empresa, e a empresa literalmente continuar saudável e tendo vida próspera, tá? E aí, quando a gente vai falar de planejamento, e principalmente desses planejamentos, né, de longo prazo, a gente vai estar falando de 3 tipos de atividades que vão estar ali dentro do controle, tá? Do planejamento, desculpa, que é o planejamento estratégico, o controle gerencial e o controle operacional. Dentro do nosso planejamento estratégico, gente, é onde que a gente vai decidir para onde a organização ela vai ir, tá? Ou seja, igual eu dei um exemplo aqui, eu quero aumentar em 10% as minhas vendas. Beleza, então para esse próximo ano eu quero aumentar 10% das minhas vendas, mas daqui 5 anos eu quero ser a empresa referência na produção de determinado produto que eu estou produzindo. Tá? Então, aí, já que eu tenho aqui um norteador, que é esse meu planejamento estratégico, que são as minhas necessidades, ou seja, quais são os objetivos da empresa, aí eu vou, dentro desse do planejamento estratégico, eu vou pensar, o que eu preciso mudar para poder conseguir esse objetivo? Quais são os recursos que eu preciso para poder atingir esse objetivo? Eu vou precisar mudar alguma política interna minha? Ou o meu ambiente externo, o meu sistema governamental, ele vai precisar mudar alguma coisa para eu poder conseguir esse objetivo? Da onde que eu vou buscar recursos financeiros para isso? Então, dentro do planejamento estratégico é onde que a gente vai definir essas metas, tá? Para esse planejamento que eu estou fazendo, seja para curto prazo ou seja para longo prazo. Dentro do nosso controle gerencial, é aonde que eu vou fazer, na verdade, o controle, né? De que vou, na verdade, né, assegurar que todos aqueles recursos que eu consegui obter, ou todos, principalmente, né, aqueles recursos que eu consegui obter, ou os recursos que eu tenho interno, se eles estão sendo utilizados de forma eficiente e eficaz. Ou seja, estão usando com sabedoria, estão usando realmente
de forma com que esse recurso ele pode multiplicar ou ele vai ser realmente bem utilizado? É essa parte do controle gerencial que a gente vai fazer. Aí, como que a gente faz esse controle? Através de indicadores financeiros, a gente vai ver a quantidade, a gente vai, inclusive, buscar dados da contabilidade de custos, que eu vou poder saber quanto que está custando cada produto, quanto que eu estou gastando em média, em horas, para poder produzir um determinado produto na linha de produção, quanto que eu tô pagando de juros, eu consigo uma outra fonte de financiamento com que eu pague menos juros. Isso tudo, gente, a gente vai trazer esse controle gerencial, né, de informações econômicas e financeiras que a gente vai tirar do nosso balanço patrimonial, tá? E dentro do nosso controle operacional é onde que eu vou assegurar o processo com que as tarefas, né, determinadas para cada um dos setores, se o pessoal também está cumprindo, se o pessoal está cumprindo de maneira eficiente e eficaz. Por exemplo, lá na minha linha de produção, eu vou ter que aumentar a minha produção em X quantidade, mas eu vou precisar ter a mesma quantidade de funcionários, né? Eu estou conseguindo cumprir isso? Aí, se eu não estiver conseguindo cumprir isso, por que eu não estou conseguindo? Eu tenho que pagar mais hora extra ou vou ter que contratar outras pessoas? Ou, por exemplo, qual que está sendo a minha quantidade de perda no processo fabril? Eu tenho que diminuir a perda. Se eu vou diminuir a perda, eu tenho que apertar um pouquinho mais o meu pessoal lá da linha de produção, porque talvez pode ser que eles perde o time ali daquela linha e fica faltando um determinado componente ali daquele produto e acaba aquele produto todo não passando teste de qualidade e sendo refutado como perda. Então, você vai rever o seu processo de forma com que você vai garantir que todo mundo esteja trabalhando naquelas tarefas de modo bem eficiente e bem eficaz, tá? E isso, gente, não é só na linha de produção, não. Isso a gente vai trazer para a parte da contabilidade, se a contabilidade está conseguindo fechar o balanço no tempo hábil, se o seu departamento financeiro também está conseguindo manter os prazos de pagamento, prazos de recebimento. Cada um dos departamentos internos da empresa, ela vai ter uma tarefa específica que vai ser definida lá dentro do planejamento estratégico, que depois a gente explica um pouco mais como que ele vai funcionando dentro da organização, tá? Então, esse controle, esse planejamento, controle gerencial e operacional, ele vai estar ali muito arraigado nesse processo da contabilidade, da controladoria estratégica, tá? E aí a gente vai trabalhando essa informação estratégica da controladoria, que é o que a gente chama de controladoria estratégica, a partir de 3 níveis, tá? Que a gente já falou um pouquinho deles aí. O primeiro nível é o nível estratégico, o segundo tático e o terceiro o nível operacional. No nível estratégico, né, a gente já falou, é aquele processo onde que eu vou ter que decidir, eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que formular e reformular os meus objetivos, que são os objetivos ali da organização. É onde eu vou verificar quais são os recursos que eu tenho disponíveis ou quais os recursos que eu preciso para poder alcançar aquele meu objetivo, né? E trabalhar também as decisões estratégicas ali, né? Qual vai ser a estratégia para eu poder atingir o meu objetivo, que a gente já inclusive explanou bem aí, fazendo aí um exemplo com o futebol, tá? No nível tático, gente, é o nível que a gente vai trabalhar esses controles, né? Ou seja, eu vou assegurar que a minha estratégia, ela está sendo ali, ela está sendo utilizada de uma forma eficiente e eficaz,
tá? Que é a parte do controle gerencial, aonde que a gente vai ver se os gerentes, né, se eles estão assegurando que os recursos que eles estão recebendo ali, se eles estão sendo utilizados dentro daquele objetivo que foi traçado, ou seja, é a minha tática. A minha tática é, Gislene, você tem X reais de recursos, você vai cumprir esse objetivo com X reais de recursos. Eu tenho que me virar nos 30, conseguir atingir aquele meu objetivo com o recurso que foi disponibilizado para mim. Essa é a minha tática. É como eu vou conseguir chegar no meu objetivo, tá? Lembra lá do futebol, é a forma onde que o que eu vou fazer para conseguir o meu objetivo. Lembrando lá do jogador, lá do pé direito, lá do pé esquerdo, que o colega aí falou, que eu não lembro quem é. Foi a tática que você usou. É o modo como você vai executar, o Danilo falou, é a forma como que você vai executar aquela sua estratégia para você conseguir o objetivo, tá? No nível operacional, tá, gente? É o controle mesmo. Eu preciso saber se o cara. Eu fiz a tática, né? Criei a estratégia. A minha tática vai ser ele chuta com o pé direito. Ele chuta com o pé direito, vai ser bola alta. Não sei se é isso, não, tá, Danilo? Se eu estiver errado, você me corrige. Vai ser bola alta, é gol de cabeça, né? Ou seja, você já pensou a tática. Eu tô falando tudo errado do futebol. Não, professor, assim, ó, ele vai ficar do lado direito do campo, aquele jogador da lateral, ele vai correr em direção à linha do gol lá no escanteio, vai correr em direção ao escanteio e chutar pro gol, direção pro gol. E ele o atacante vai cabecear, entendeu? Então, você tá vendo aí que tem toda uma tática? Isso, gente, é um modo como a gente vai executar aquela estratégia que é fazer o gol, tá? Agora, no nível operacional aqui, gente, oi. A análise SWOT entra nesse planejamento estratégico? Vai entrar no planejamento estratégico. Obrigada. Mas SWOT é assim, é planejamento estratégico puro. A gente vai falar também bastante nela ainda, tá? Dentro aqui desse nível operacional aí, gente, ou seja, eu vou ver como que aquela tarefa está sendo executada, tá? Se ela está sendo executada corretamente, se ela está conseguindo atingir o objetivo. Então, por exemplo, se o Danilo viu que o cara que chuta com o pé direito lá do outro lado do campo, lá na lateral, se ele não está conseguindo alcançar o objetivo tático seu para poder conseguir o seu objetivo, o que você faz? Troca o cara, troca o jogador, muda ali seu time, tá? Aí, gente, quando eu falo muda o seu time, eu não tô falando aqui que as organizações têm que demitir as pessoas, não, ou tem que mexer ali nas pessoas, mas ela tem que repensar o processo, porque de repente o processo que está sendo feito não está adequado, tá? De repente, se você trocar a ordem que ele está sendo feita, você pode ter um resultado melhor. De repente, você trocar as funções das pessoas, pode ser que você tenha um resultado melhor. Então, é nossa função como controles avaliar também esse ambiente operacional. Então, não é só o estratégico, e não é só o tático, tem que ser os três em conjunto, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, tá? Entendido? Entendido, gente? Aqui? Então tá. Então, olha só para a gente poder fechar aqui essa parte da estratégia, a gente vai perceber no dia a dia, dentro da organização, que para a gente trabalhar essa gestão estratégica, a gente vai precisar muito das informações da contabilidade de custos e da contabilidade gerencial, tá? Então, quando a gente vai trabalhar essas informações da contabilidade de custos, né, a gente vai perceber que fica muito mais explícito, tá? A gente consegue ter uma visão melhor dos elementos ali da organização e vai ajudar a gente a determinar estratégias mais precisas, tá? Então, assim, eu até coloquei aqui para vocês uma frase aqui, né, do professor Eliseu Martins, que eu gosto muito, que para mim
para trabalhar sobre custos, ele é o melhor, né? Quando a gente vai falar sobre custos, ele diz assim, olha, a expressão gestão estratégica de custos vem sendo utilizado nos últimos tempos para designar a integração que deve haver entre o processo de gestão de custos e o processo de gestão da empresa como um todo. Ou seja, tem como a gente gerir uma empresa se a gente não fala nessa questão do custo, tá? Entende-se que essa integração é necessária para que as empresas possam sobreviver no ambiente de negócios crescentemente globalizado e competitivo. Gente, hoje em dia, quem consegue trabalhar bem a sua gestão de custos, você consegue oferecer um bom produto ou um bom serviço que tem um custo baixo, gente, você sai lá na frente no mercado, porque você vai ter um preço mais competitivo e você já entra já com uma vantagem competitiva no mercado. E quando a gente fala de controladoria, a gente está falando de objetivos, a gente está falando de gerenciar, de controlar, de determinar objetivos, a gente vai trabalhar com metas, né? Para redução de custos, aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade da empresa, a gente não tem como trabalhar essas informações se a gente não trabalhar os custos, a gestão dos custos. Então, a gente tem que estar aberta para isso também. Nós temos que estar abertos para esse entendimento, né, da necessidade da gente trabalhar com custos. Normalmente, essas empresas maiores, as empresas multinacionais, ela tem um departamento lá só de custos, que ela tem uma equipe só para trabalhar nessa gestão dos custos que ela está produzindo. Tá? De tão necessário e tão estratégico e competitivo para ela no mercado, para ela trabalhar essa informação, tá? Então, aqui como último quadro que eu trago aqui para vocês hoje, a gente pode ver, né, fazer uma comparação das abordagens mesmo, né, se a gente for falar sobre a análise de custos e essa gestão estratégica, que aí quando eu falo gestão estratégica, eu estou incluindo aí a controladoria, né, a gente vê como que eles, na verdade, eles são necessários, né? E como eles vão, na verdade, se complementar, tá? Então, olha só, do lado aqui esquerdo, eu trago aqui as informações referente essas análises tradicionais que a gente faz, por exemplo, da gestão dos custos, né? Eu não sei se vocês já fizeram a disciplina de administração de custos ou contabilidade de custos? Estamos fazendo esse semestre. Eu estou fazendo esse semestre. Então beleza. Então vai ser ótimo que vocês vão entender isso aqui. Um pouco mais à frente, vocês vão aprender, por exemplo, que a gente tem, toda empresa, ela tem um ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é a quantidade que eu vou produzir de produtos, né, que eu consigo produzir, que é uma quantidade que eu não tenho nem um prejuízo e nem um lucro, ou seja, é o meu ponto de equilíbrio ali, que eu fico literalmente no 0 a 0, ou seja, qual a quantidade mínima que eu tenho que vender? Para eu, pelo menos, não ter prejuízo. Eu posso não ter um lucro, mas eu também não tenho um prejuízo. Então, eu preciso fazer essa análise do ponto de equilíbrio, tá? Então, isso é o quê? Gestão estratégica de custos, ou gestão de custos, tá? Outra coisa, eu preciso verificar quais são as minhas variações entre custo real e custo padrão, tá? Que isso também vocês vão ver lá na contabilidade de custos, que cada um vai trabalhar de um determinado ponto de vista, tá? Outro ponto que a gente precisa ver aqui, quais são o meu valor presente, quais são os meus índices financeiros, que isso também a gente vai trabalhar dentro da contabilidade, da abordagem, né, da contabilidade financeira, e a gente vai trazer essas informações lá. Dentro da contabilidade também tradicional e financeira, lá do meu balanço patrimonial, eu consigo trazer indicadores financeiros, inclusive quais são os retornos sobre os meus investimentos, tá? Que é o ROI. Tá? E lá dentro de todas essas informações, eu ainda consigo trabalhar o TQC, que são
ferramentas que eu vou trabalhar informações de qualidade total, para eu poder aumentar a minha qualidade do meu produto, para eu poder ter um diferencial no meu mercado, tá? Isso, gente, é a nossa abordagem tradicional aí da contabilidade. Quando eu pego isso, essa abordagem tradicional, e trago para uma visão estratégica, que aí eu vou trabalhar a visão estratégica dos custos que vão estar ali dentro da minha empresa, eu vou ter já um outro olhar sobre cada um desses produtos que eu vou vender. Então, por exemplo, eu vou pensar... Foram 15 dias internados, 10 deles em estado grave. Pessoal, Cauã saiu do hospital reforçando a mensagem de especialista. Isso, muta aí pra gente. Obrigada. Então, por exemplo, quando eu vou trazer essa visão para a nossa visão estratégica de curso, eu vou ter já um outro olhar, né, para o meu produto. Eu vou agrupar os meus produtos por atividade, ou seja, se eu sou uma prestadora de serviço, tá, então eu vou ver qual que vai ser o meu prestação de serviço de consultoria, a minha prestação de serviço que eu tenho, falando com o escritório de contabilidade, tá? Abertura de empresa, quanto que eu faço para poder fazer folha de pagamento, ou seja, eu vou pegar cada uma das minhas atividades e eu consigo visualizar, eu consigo controlar os custos por atividade, tá? Aí eu tenho também análise de geradores e de direcionadores, né, de custos, que são os cost drives, que eu posso trazer essas informações também quando eu vou fazer uma análise mais apurada do custo. Aí eu consigo perceber das minhas atividades quais são aquelas que agregam e aquelas que não agregam valor, ou seja, qual que realmente é rentável ou não rentável, tá? Por exemplo, dentro do meu processo administrativo, como que eles estão indo? O que eu posso melhorar? O que eu vou fazer uma análise do benchmark? Ou, por exemplo, vou analisar custos de qualidade, rentabilidade de clientes, ou seja, vou trabalhar os indicadores de ciclos operacionais, tá? Eu vou trabalhar para o custeio de produto. Então, essa visão estratégica do custos, ela me amplia a minha gestão, ela amplia, ela me dá mais ferramentas com que eu posso trabalhar essas informações estratégicas, tá? E essas informações que vão me auxiliar e auxiliar a empresa nesse processo decisório. Então, gente, para a gente falar sobre controladoria estratégica, a gente vai ter que abordar também a contabilidade de custos, porque a contabilidade de custos e a controladoria, elas estão ali juntinhas também, tá? Não tem como as duas andar separadas. Quando a gente tiver na Controladoria 2, que a gente vai trabalhar bastante a parte de fazer orçamento, de fazer projeção de custo de cada um dos produtos, vocês vão ver que a gente vai ter que trabalhar com os custos. Sem os custos, a gente não consegue trabalhar as projeções e os orçamentos, tá? Aí eu falo de tudo, né? Tanto o custo quanto as receitas, né? Quanto as despesas. A gente não consegue trabalhar sem eles. Ou seja, né, a nossa contabilidade de custos, ela é literalmente importantíssima e ela faz parte desse processo aí da nossa gestão estratégica mesmo aí da controladoria. Ok? Ok. Então, gente, olha, o material dessa aula de hoje, né, eu já disponibilizei lá, vou disponibilizar agora já o link também dessa aula, e tem alguns exercícios lá também para vocês fazerem, que aí vocês fazem o exercício, na próxima aula a gente já vai corrigir e já entra também em um outro assunto, tá? Dessa parte aí da controladoria, que a gente tem muita coisa para poder falar. Ficou alguma dúvida? Ou algo que vocês queiram complementar ou comentar? Por mim, tá tranquilo, professora. Mais alguém aí, gente? Hã? Por mim, tá ok também. Por mim, tá tranquilo também, professora. Então tá. Tudo ok, acho normal, tá tudo tranquilo.
Tá tudo tranquilo? Dúvida vai ter na hora do exercício. Tudo tranquilo na hora da prova, e tudo favorável? Na hora da prova. Dúvida só na prova, né? Essa Quando é a melhor... chegar a hora da prova, eu te pergunto tudo de novo. Mas nada, bobo. Pensa bem. Esse regime remoto ajudou. Pensa, vocês podem fazer a prova com consulta. Olha para você ver. Não é? Professora, a gente não faz isso, não. E o aprendizado fica onde? Hã? E o aprendizado fica onde? Não adianta. Não é isso. O aprendizado, gente, a gente vai fazendo esse aprendizado, né? Igual a gente aqui conversando e falando, inclusive, né, dando esse exemplo aí do futebol com a estratégia, vocês sempre vocês já aprenderam o que é estratégia, já aprenderam o que é tática, já conseguiram compreender o que é controladoria estratégica, pelo menos eu acho, né? Assim eu espero. Falando assim, nós... Mas, ô, professora, pro resto vai ter que pesquisar, velho. Oi? Pro resto da vida, a gente vai ter que manter a pesquisa, vai ter que sempre se atualizar, vai ter que procurar mesmo, até na hora da prova e no futuro. Vai, gente, vai, não tem jeito não. E eu falo isso, né, por experiência própria, né, igual aqui, eu tô no meu, terminando o meu 2º ano de doutorado. Gente, vocês não sabem o que é fazer pesquisa não, vocês estão achando? O que a gente tem que ler, tem que buscar artigo, tem que ler, e tem que ler, sua bunda tem que doer de ficar sentada lendo, escrevendo, é assim. E a partir daquilo que você vai lendo, você vai construindo o seu conhecimento e você vai ampliando literalmente o seu horizonte e a forma como que você vai entendendo aquelas questões ali. Tá? Então, é assim mesmo, gente. Não pense vocês que o regime remoto, né, de ensino, hoje, que ele é ruim, que você não está aprendendo, né? Isso vai muito da perspectiva que você está vendo, né? Eu falo muito para minha Mari, falo, olha, a Bíblia fala assim, se seus olhos forem bons, tudo ao seu redor vai ser luz, mas se seus olhos forem maus, tudo vai ser treva. Então, tudo isso depende do ponto de vista de como que você está enxergando ali aquele momento. Então, a gente tem que procurar enxergar com os melhores olhos que a gente pode e fazer o nosso melhor, né? E no final vai dar tudo certo. Concorda? Verdade. Pois é. Mas então, falou tudo. Então, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? E aí eu já vou disponibilizar para vocês essa gravação dessa aula e na semana que vem a gente volta com os exercícios, tá? A gente corrigir um pouquinho mais. Hã? O William com essa boca cheia de dente aqui, ó. Então tá, gente. Ó, bom descanso para vocês, bom estudo. Valeu, para nós. Então tá. Um Valeu, abraço. Um abraço. Tchau, gente.